Exemplo que eu vou dar. Uma pandemia chamada resistência à insulina. Você já ouviu falar de resistência à insulina? Quer que eu te ensine um minuto? Eu tô com essa parada aí. Eu tô com resistência à insulina. Então posso usar seu exemplo? Claro, Você me permite? O que é resistência à insulina? Em 1 minuto ou em mais? Ai, mas... No seu tempo. No meu tempo. É. Aqui é bom que pode falar o que quiser, né? Do Aí você jeito falou que você assim, gosta. aqui pode descer. Como é que você falou? O Agílio? Pode fazer o que você quiser Pode aqui, fazer o que Vinícius. quiser. E ainda mais que agora você tem envergadura moral para ter a atenção necessária, viu? Presta atenção, porque às vezes você que está assistindo tem resistência à insulina. Imagina o pâncreas. Aí, vamos começar o teatro aqui para começar a aquecer. Mas antes disso, presta atenção. Seu cérebro, aqui é o cérebro, eu desenhei aqui, tá? Cérebro. Tá ansioso. E você precisa acalmar o cérebro. Quem daqui não precisa acalmar o cérebro? Certo? E como é que você faz para acalmar o cérebro? Porque o cérebro ele precisa de serotonina. Serotonina é o... Faz assim comigo. Isso, é a serotonina. Você consegue serotonina com... Presta atenção que eu tô falando para vocês. Para você também. Você consegue serotonina através... Chocolate. Do chocolate, do cigarro, Sabia? do álcool, da pizza, tá certo? Da maconha. E assim vai. Prazeres. Dos prazeres, serotonina. Mas a gente tá falando do disfuncional. Por que você não vai buscar serotonina através de oração, meditação? Por que você não vai buscar serotonina através da atividade física? Opa! Não é. Esse nunca ninguém me falou. Pois é, mas lá no dia do podcast eu falei. E hoje eu tô falando de novo. Então, a serotonina, a maioria das pessoas buscam a serotonina de maneira funcional ou disfuncional? Disfuncional. Através da alimentação. Sim. Quando você faz isso, ok? O primeiro neurotransmissor, serotonina. Quando você faz isso, imagina que você precisa de 50 de carboidrato, de doce, para fazer sua atividade diária. 50. Meu papai já foi 200 só no café da manhã. Aí, presta atenção que agora vai entrar um outro órgão. Pâncreas com insulina. Gente, o pâncreas ele quer te proteger porque o excesso de glicose no corpo faz mal para você. Aí o pâncreas começa a produzir insulina, certo? Para pegar esse carboidrato em excesso e armazenar na barriga. Faz assim, Rodrigão, na barriga. Gordurinha. Isso. Armazenou. Você sabe por que ele armazenou? Aí vocês vão começar a entender. Porque o seu corpo acha, lembra do Neandertal? Ele acha que você amanhã vai ter que enfrentar, meu querido, uma viagem muito grande para tentar comida, para você matar um animal. Vai faltar. Vai faltar. Então, por isso que eu armazeno. Você tá falando de filogenética? Eu tô voltando lá, vê se não tem lógica o que eu tô falando? Muita. Pronto. Então, a insulina foi lá, buscou, armazenou o excesso. Chegou na janta, você já comeu 500. Tem 450 aqui. Agora eu quero que vocês façam assim, ó. Um pâncreas produzindo insulina. Faz aí com a mãozinha vocês. Ó. Mais rápido. Mais rápido, isso. O que vai acontecer? Você vai cansar. Rapidão. Começa a fadigar. Resistência à insulina. Resistência à insulina é uma alteração médica que acontece em torno, às vezes, de 10 anos antes de você ter diabetes. Então, se você tem um índice Roma acima de 2,7, uma hemoglobina glicada elevada e a glicemia não está acima de 126, diabetes não está. A minha tá 102, eu acho. 102. Meu querido, você já tem uma pré-diabetes e o seu corpo está te avisando. Continue assim. Você vai se lascar. Em 5 anos, 70% vai ter diabetes. O processo começa a acontecer 10 anos antes. O corpo... Gente, o corpo se adapta. Ele é maravilhoso. Só que esse mesmo cérebro disfuncional, cérebro ansioso, por isso que a gente tá falando de inteligência emocional hoje. Esse mesmo cérebro disfuncional, ele precisa, sabe de quê? De sentir tranquilidade. Você sente cansaço, Rodrigo? No final do dia? O seu cansaço é mais no começo da manhã ou no final do dia? Cara, se for falar de mim assim... Agora eu entrei na dieta, né? Mas antes... E não tô ingerindo açúcar.
Mas antes, quando eu tava mandando açúcar todo dia, doce todo dia, muito, 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 e muito carboidrato, mano, eu ficava cansado, era o dia O inteiro. dia inteiro. Aí entra um outro órgão. Em cima do rim, nós temos um órgão chamado suprarrenal, que produz o cortisol. Eu vou fazer uma comparação aqui. Você lembra do Popeye, Brutus? Sim. Como é que chama o personagem que come o hambúrguer? O Dundu. Dudu! É isso aí. Dudu. Então vamos lá pro Popeye. O que acontece? A latinha é como se fosse a suprarrenal. O cortisol é o espinafre. Tchum, que dá força pra ele, ok? O que acontece se o Popeye ficar o dia inteiro amassando a lata, pegando espinafre? A mão dele vai fadigar. Olha só. Você fadiga seu cérebro, você fadiga seu pâncreas e fadiga sua suprarrenal. Então, o cansaço crônico, a síndrome do cansaço crônico, que é da fadiga adrenal, ele começa, no início, o cortisol tá alto. Mas depois de tanto você usar isso, o seu cortisol vai lá embaixo, lá no pé. Aí a pessoa fica cansada. Aí cortisol baixo, gente, presta atenção você. Cortisol baixo, você vai ter mais infecção. Você vai ter compulsividade alimentar. Você vai ter baixo libido. Você vai ter uma necessidade de consumo de energético e café. Você muitas vezes, por causa de uma fadiga adrenal, você vai ser taxado como depressivo. E na verdade a gente sabe que a baixa de cortisol dá uma irritabilidade. Você fica hostil. E quando tudo isso é relacionado a trabalho, chama-se burnout. Quem daqui já ouviu falar de burnout? Demais. Poxa, tá em alta. Tá em alta. Infelizmente, as pessoas, por causa de trabalho, as pessoas... Eu vou guardar aqui nossas ferramentas, tá? As pessoas estão pensando muito em quê? Em trabalho. Inverteu-se a pirâmide. As pessoas ficam fazendo para ter, e se esquecendo de quem elas são.